Tá bem, então, bom dia para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Guilherme Corrêa, da UFPEL, e eu vou ser o chair dessa sessão, dessa primeira sessão de hoje, o último dia da DPVSA. Então, o professor Cláudio Jung é bacharel e mestre em matemática aplicada pela URGS, e em 2002 ele concluiu o seu doutorado em ciência da computação também pela URGS. Hoje o professor Jung é professor da URGS no Instituto de Informática, que também atuou como professor visitante na Universidade da Pensilvânia nos anos de 2015 e 2016. Os interesses de pesquisa do professor Jung incluem diversos aspectos do processamento de imagem, visão computacional e reconhecimento de padrões, com foco em aplicações como processamento de imagens médicas, análise de imagens multiscala, veículos inteligentes, aplicações multimídia, síntese e análise de movimento humano, processamento de sinal audiovisual e métodos para estéreo multiview matching. Então, é um prazer ter o professor Cláudio Jung aqui. Obrigado por aceitar o convite, por dar essa palestra para a gente hoje. O senhor tem o tempo agora para fazer a sua fala. Muito obrigado. Vai. Então, Guilherme, obrigado pela introdução. Tá, então, eu gostaria de começar agradecendo o convite feito inicialmente pelo Bruno, mas estendo o agradecimento para todo mundo envolvido, Guilherme, Marcelo, Luciano, e não vou falar todo mundo, que certamente eu vou acabar esquecendo alguém. Tá? Então, eu acho que é sempre legal fazer difusão dessa área ampla aí de processamento de sinais, visão, imagens, tem uma intersecção muito grande com o que vocês estão fazendo aí. Tá, eu acho que o teor da minha palestra é um foco um pouquinho diferente das demais, né, que eventualmente estavam focando em codificação, representação, tá? Mas de qualquer maneira espero que seja interessante para a audiência, tá? Então, nessa palestra de hoje eu vou falar basicamente de um trabalho que começou um tempo atrás com o Sérgio Silva. Tá? Aliás, já faço um agradecimento público para ele por disponibilizar os slides, né, serviu como base para essa apresentação. Então, o Sérgio começou a trabalhar com basicamente problemas de reconhecimento de texto contextualizado, entre os quais o reconhecimento de placas de carro, detecção e reconhecimento de placas de carro é algo que se enquadra perfeitamente. E esse trabalho começou lá desde 2017, ainda anda evoluindo, e eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito nessa área. Tá? Então, na verdade, esse aqui é o resumo da apresentação de hoje. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa ideia de detecção de texto contextualizada. Tá? Então, na verdade, o que a gente vai falar aqui no contexto de ALPR, tá? Que é a sigla usual em inglês para reconhecimento de placa de carro de forma automática. Também esses conceitos podem ser aplicados a outros problemas que caem na mesma categoria de texto contextualizado. Tá? Então, eu vou dar um breve overview dessa ideia de texto contextualizado e aí eu vou focar na parte de reconhecimento de placas de carro propriamente dito. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os desafios que existem. Quer dizer, ela é uma área bastante antiga, né? Assim como o próprio OCR é uma área bastante antiga em visão computacional, reconhecimento, detecção e reconhecimento de placas de carro também. Tá? Então, embora tenha tido um grande avanço nos últimos anos, sobretudo com o desenvolvimento de técnicas de deep learning um pouco mais modernas, né? Ainda tem uma série de problemas bastante complicados para a gente atacar. Eu vou colocar alguns exemplos aqui que, na verdade, eles são problemas quase insolúveis, tá? Mas entre ter o fácil, o complicado e o insolúvel, tem um grayscale aí de possibilidades. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho também sobre algumas estratégias que outros autores adotam para resolver o problema. Quer dizer, na verdade, hoje em dia, praticamente tudo feito nesse contexto aí é baseado em deep learning. Tá? Então, e aí, obviamente, tem diferentes estratégias, diferentes arquiteturas, diferentes complexidades de rede, diferentes, basicamente,
campos de atuação para as técnicas que foram desenvolvidas até o momento. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre as conclusões, fazer o fechamento e dar algumas ideias de trabalhos que a gente está trabalhando, pensa em trabalhar ou que eventualmente eu acho que seriam interessantes. Ok? Bom, então assim, ó, qual é a ideia de texto contextualizado? Tá? Então, assim, para quem acompanha literatura na área, vocês veem que, na verdade, cada ano assim tem uma dezena de papers só em conferências top na área de visão computacional, inteligência artificial. Então, se vocês olharem lá no CVPR, no AAAI, no IGCAI, no ICCV, no ICCV, vocês vão achar... cada uma dessas conferências vai ter alguns papers que tentam avançar o estado da arte no problema genérico de text spotting e ou text recognition. Tá? Então, a ideia do text spotting é tentar achar informação textual numa imagem qualquer. Tá? Então, em geral, o pessoal fala esse tipo de aplicação in the wild, né? Então, eu tenho um ambiente qualquer e aí eu quero achar texto nesse ambiente arbitrário. E o reconhecimento, propriamente dito, é exatamente extrair o OCR, gerar strings de texto, e aí, dependendo da aplicação, isso pode ser agrupado em palavras, ou em caracteres individuais, ou sentenças. Tá? Bom, então, assim, o problema de LPR, por um lado, ele pode ser enquadrado nessa categoria mais genérica de text spotting, text recognition. A grande diferença é que eu não quero detectar qualquer texto numa imagem. Eu tenho uma noção de contexto, assim como o problema de reconhecimento de placas de carro. Eu tenho o texto que está dentro de uma placa, que é uma estrutura física. Então, o texto da placa de carro ela não está pintada em nenhum lugar, ela pertence a uma estrutura física, que é a placa do carro, que, por sua vez, está anexada num carro. Tá? Então, tem uma noção de contexto, e neste caso em particular, até tem uma hierarquia dupla. Né? Eu tenho texto na placa e a placa no carro. Tá? E várias técnicas, como as que a gente vem usando, exploram isso até para evitar a detecção espúria de texto em local que tem nada a ver com placa de carro. Tá? Então, assim como a aplicação a LPR, eu tenho vários outros problemas onde eu tenho texto dentro de um contexto. Né? Então, por exemplo, outro problema que é bastante comum agora é, eventualmente, dado uma imagem, eu tentar extrair com essa digitalização de bancos, né? Extrair informação de cartão de crédito, ou, eventualmente, dado uma conta de luz, água, telefone, extrair endereço, nome e etc. Então, eu tenho um texto que ele satisfaz um contexto específico que eu gostaria de detectar. Tá? Então, basicamente, bom, antecipei um pouquinho a fala com relação ao que está nos slides. Né? Então, a detecção pode ser hierárquica, né? E aí eu tenho vários outros problemas. Né? Quer dizer, se eu tenho uma corrida de carro, eu tenho o número do veículo, eu tenho veículo, mas não tenho placa. Outro problema que a gente trabalhou também, mas eu não vou falar nada aqui, é a detecção do BIB, que é a plaquinha do corredor. Né? Em corridas de rua, normalmente cada atleta tem um papel, né? Um pedaço de papel que contém um identificador, que ele coloca ou na região do torso, na barriga, na coxa, né? E isso é usado para identificar o atleta. Tá? Então, assim, uma aplicação que é bem comercial para esse tipo de problema é um fotógrafo que tira uma quantidade gigante de fotos de uma maratona e, eventualmente, o usuário gostaria de comprar uma foto, ele quer descobrir quais são as fotos onde ele aparece. Tá? Então, embora se pudesse fazer uma estratégia de reconhecimento de facial, às vezes a pessoa está muito longe, e aí o reconhecimento pelo BIB é uma estratégia, em tese, bem mais tranquila de realizar. Tá? Então, tem várias aplicações onde o texto de interesse ele está dentro de um contexto específico. Tá? Então,
rodar uma técnica de detecção de texto genérica pode não ser a melhor estratégia. Tá? Então, assim, o que acaba acontecendo? A gente pode aplicar alguma técnica de text spotting, só que muito possivelmente eles vão dar respostas. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Tá aqui. Tá? Então, o que acontece nesse caso? Tá? Eu tenho, por exemplo, na imagem da esquerda, vamos supor que o meu problema fosse detectar, identificar algum campo textual no cartão de crédito, né? E o que dá para perceber? Dá para perceber que eu tenho informação textual tanto das teclas, né, dos caracteres das teclas do teclado, quanto de um tagzinho que contém informação inicial. E aí um problema adicional a isso é que existe uma variabilidade de fonte, tanto em termos de estilo quanto de tamanho. Tá? E, obviamente, que isso depende de como a técnica de text spotting foi treinada ou foi configurada para trabalhar. Tá? No caso da direita, é algo parecido. Né? Eu tenho um veículo que tem uma placa de carro, mas, junto com isso, eu tenho uma série de informação textual, né, em placas de publicidade que estão na cena, tem uma placa de carro. E aí, se a gente aplicar uma técnica de text spotting em estado da arte, tá? Então, esse aqui é o resultado de uma técnica recente, publicada no CVPR do ano passado, que é CRAFT, que basicamente ele dá um mapa de saliência para cada caractere detectado. Tá? Então, o que dá para perceber? Ele realmente funciona, de um modo geral, muito bem para gerar um mapa de saliência. Tá? Então, a imagem da direita, considerem só a metade, basicamente, eu acho que vocês estão conseguindo ver meu cursor, né? Se eu considerar só a metade de cada uma dessas imagens, é basicamente um heat map que dá uma ideia de probabilidade de encontrar uma informação textual. Tá? Então, casualmente, nessa parte aqui do cartão de crédito, a técnica não funcionou legal para achar os caracteres do teclado. Tá? Ela deu uma resposta boa nesses tags, e na informação do cartão de crédito, ela deu uma resposta parcial. Tá? Então, se eu fosse aplicar nessa imagem para reconhecimento de cartão de crédito, eu ia ter que trabalhar em cima disso aí. Tá? E na imagem de baixo, né, que era a imagem da direita do slide anterior, eu tenho uma série de respostas espúrias, em diversas informações textuais. Tá? Então, está coerente com o que a técnica foi propôs a resolver, mas eu tenho várias respostas, só que, casualmente, na região da placa do carro mesmo, a resposta é mais fraca do que, por exemplo, no logo do veículo, que também contém informação textual. Bom, então, o problema de ALPR, ele é um problema que se enquadra nessa categoria de informação de reconhecimento de texto contextualizado. Tá? Então, como já foi dito anteriormente, eu tenho uma informação textual, tá? Que é o identificador em tese único de um veículo, que está dentro de uma placa, que está dentro de um veículo. Tá? Então, eu acho que cada um tem ideia da importância desse problema, sobretudo nessa época de pandemia. Tá? Então, tu entra no estacionamento, o que acontece? Tu entra no estacionamento, tu pega o ticket, esse ticket tu vai na caixa ou num totem automatizado, ou no caixa do supermercado, ou no validador humano de ticket de estacionamento, dá o dinheiro, pega o ticket, tem todo esse contato, né, entre a pessoa, ou eventualmente a máquina, onde tem que apertar um botão para tirar o ticket, a parte de pagamento e a saída. Tá? Então, obviamente que já existem soluções para isso, né? Soluções automatizadas, onde, em tese, tu faz a leitura da placa do carro. Aí, se tu tiver algum aplicativo, como existem atualmente para algumas áreas azuis em algumas cidades, como Porto Alegre, na Serra, dá para fazer todo esse processo sem nenhum toque, nenhuma interação com o humano ou nenhum contato com algum objeto, como ticket ou cartão, que seja compartilhado com outras pessoas.
Obviamente que controle de pedágio também, até me surpreende que controle de pedágio hoje em dia já existem técnicas de passagem rápida em pedágio, mas elas não são baseadas em visão até onde eu sei. Então, basicamente, a gente tem um sensor que é lido por um cartão que é lido por um sensor na cancela, e aí esse sensor abre de acordo com esse sensor e não necessariamente com a leitura da placa. Tá? E em vários países já existem vários sistemas de cobrança de pedágio que eles são feitas a posteriori. Então, tu passa no pedágio, não tem cancela nenhuma, né? Então, eventualmente tem que diminuir um pouquinho a velocidade pelo espaço físico ali que tem para o carro passar, mas não tem nenhuma pessoa, não tem nenhum operador humano controlando a passagem. Tem um conjunto de câmeras e aí eles registram cada veículo que passa e mandam a conta via correio, e-mail ou qualquer forma de contato. Tá? E além das outras que em tese estão sendo realizadas aqui em Porto Alegre, tá? O tal do cercamento eletrônico. Então, a ideia é verificar se eu tenho um veículo que tem a placa roubada. Então, se eu tenho um monitoramento constante dos veículos que estão circulando pela rua, eu posso posso detectar, identificar quais são os veículos que têm alguma pendência ou foram roubados ou sei lá o quê. Tá? Tem alguma incidência criminal. Mais do que isso, se eu tenho um conjunto de câmeras na cidade, dá até para ver qual é a rota que esse veículo está percorrendo nesses checkpoints e eventualmente prever aonde ele vai, onde é que ele vai aparecer depois, né? E aí, acoplado com alguma técnica de inteligência de mais alto nível, tentar interceptar esse cara numa saída da cidade, por exemplo. Tá? Então, voltando a essa discussão entre técnicas genéricas de OCR e tech spotting, assim, tem diferenças, obviamente que tem semelhanças óbvias, né? Eu quero detectar informação textual, mas tem diferenças importantes também. Tá? Então, assim, o que acontece? No problema genérico de tech spotting, eu tenho várias fontes que estão aparecendo, eventualmente, com várias cores em vários backgrounds. Tá? Então, nesse sentido, a técnica genérica de tech spotting é mais complicada, só que várias dessas técnicas, sobretudo na parte de reconhecimento, elas usam alguma informação semântica para fazer o reconhecimento da palavra. Isso a gente não tem. Tá? E aí, isso em particular, o fato da ausência de informação semântica é complicado para desambiguar alguns caracteres que, sobretudo dependendo da fonte, são muito parecidos. Né? Então, se a gente olhar as placas brasileiras antes do formato Mercosul, o UM e o I são absolutamente idênticos. Tá? Então, para a placa brasileira, a gente tem uma informação semissemântica, que a gente tem primeiro letras e depois dígitos, né? Mas em várias placas de carro de vários países, a gente não tem essa estrutura lógica. Né? Cada posição pode conter ou um dígito ou uma letra, pode conter um caractere qualquer. Tá? E tem vários caracteres, sobretudo dependendo da perspectiva e das condições de manutenção da placa, eles são bem complicados de diferenciar. Né? Então, o Q e D, né, o 5 e o S, o B e o 8. Tá? Então, às vezes, até visualmente, a gente não consegue distinguir uma da outra. Bom, então, assim, como é que era o estado da arte em ALPR até uns, sei lá, 5, 10 anos atrás? Tá? A gente tinha um pipeline onde eu tinha um módulo para detecção da placa, eu tinha um módulo para fazer a segmentação de cada caractere, então eu tentava isolar cada caractere da placa, e cada caractere era jogado num outro algoritmo de OCR, né, que basicamente tem como entrada uma imagem de um caractere cropado e cospe o caractere detectado. Tá? Então, o que mudou de um tempo para trás? Com a popularização de Deep Learning, que a maioria de vocês deve estar familiarizado, essa parte de segmentação de caracteres
e reconhecimento, ela tem sido feita numa única etapa e, dependendo do caso, tem algumas estratégias que, inclusive, eles fazem a detecção da placa do veículo e o OCR numa única etapa end-to-end. Quer dizer, eu tenho a anotação da string da placa e, ao mesmo tempo, eu faço uma localização aproximada da placa com base nessa informação de string e detecto a placa e reconheço os caracteres numa mesma tacada. Tá? Então, assim, tem um trend de fazer esse treinamento end-to-end e não ter diferentes redes desacopladas, mas essa estratégia end-to-end, ela tem, em geral, uma grande desvantagem de que eu tenho que ter uma única placa na imagem para eu poder fazer o treinamento nesse tipo. Tá? Então, assim, ó, além desses pontos que eu comentei para vocês, eu vou colocar alguns desafios e vou ilustrar esses caras visualmente. Tá? Então, assim, obviamente que a variabilidade de iluminação, ela é um problema, não só para reconhecimento detecção e reconhecimento de placas de carro, mas, em geral, qualquer problema de visão computacional. Tá? Em alguns casos, inclusive, a variação de iluminação, ou as condições de iluminação, elas corrompem a imagem de entrada de tal maneira que a gente simplesmente não consegue resolver. Tá? Outro problema, esse realmente bastante sério, e aí depende da qualidade da câmera e de iluminação, né? Então, esses parâmetros eles estão relacionados entre si, que é basicamente o borramento. Tá? Então, em geral, para LPR é o motion blur, né? Então tem um veículo, sobretudo se ele está muito rápido, a chance de eu ter uma captura com motion blur é grande. Outro problema que é compartilhado com o problema genérico de detecção de objetos é, dependendo da minha aplicação, eu posso ter uma foto de alta resolução que contempla placas com uma grande variabilidade de tamanho. Tá? Então, essa questão de detectar objetos cujo tamanho varia bastante ainda é um problema em aberto. Tem várias técnicas, estratégias recentes com arquiteturas piramidais, lá com features piramidais que tentam resolver esse problema, tá? Mas, em geral, isso vem com algum custo de capacidade computacional. Tá? Associado a essa variação de dimensões, aí tem a questão do setup, né? Então, se eu tenho uma câmera no pedágio, eu tenho uma captura frontal. Se eu tenho uma câmera, um celular ou uma câmera embarcada num veículo de polícia, por exemplo, eu tenho outra característica de captura. Se eu tenho uma pessoa, né, um agente de trânsito que está andando com o celular ou câmera e tirando fotos ao léu, eu vou ter outro tipo de captura também. Tá? E aí, associado a essa questão, ao tipo de captura, tem a ver qual é o poder computacional que eu tenho. Né? Eu quero quero fazer esse processamento embarcado no meu celular ou em algum dispositivo que eu vou comprar ou vender, que tem uma câmera e um processador mais baratinho, ou, eventualmente, eu tenho uma câmera IP, vou jogar tudo para um servidor e aí esquece. Tá? Então, todas essas questões elas devem ser resolvidas de maneira acoplada. Então, alguns problemas, isso são imagens reais de captura, sejam por câmeras de pardais em diferentes municípios do estado do Rio Grande do Sul ou em postos de pedágio. Tá? Então, eu estou colocando aqui exemplo de iluminação tão ruim que ela simplesmente inviabiliza a leitura da placa. Então, na imagem de cima à esquerda, eu perdi os dois últimos caracteres, não tem mágica, né? Tem um highlight muito forte ali, saturou, não tem mágica. A imagem da direita, a saturação de cima da direita, a saturação ainda é maior. E na imagem de baixo, a imagem está muito escura. Né? Nesse caminhão, realmente não tem, nessa imagem aqui, não tem como a gente enxergar a placa de carro. Tá? Então, como eu comentei anteriormente, entre esses casos, que são basicamente insolúveis, e os casos complicados, tem, né, uma variação contínua de possibilidades. Tá? Então, outro problema que vocês devem imaginar é o blur, né? Borramento. Sobretudo quando eu tenho pouca iluminação.
Tá? Então, quando eu tenho pouca iluminação, em geral, eu tenho que ter um tempo de exposição maior, e quando eu tenho um tempo de exposição maior com o objeto em movimento, a tendência é que eu gere motion blur. Tá? Então, nessa imagem da esquerda, é possível que a gente consiga restaurar a imagem e ainda reconhecer a placa. Na imagem da direita, é mais improvável que isso aconteça, não dá nem para ver os caracteres na placa detectada. Tá? Saliento que todas essas imagens são realmente reais. Tá? Aquele problema que eu comentei de uma variação muito grande de escalas. Né? Então, se vocês olharem para essa foto, obviamente que depende do tamanho do monitor, né? Mas essa foto aqui é uma resolução bem decente, tá? É 4.000 por 3.000. Tá? Então, obviamente, quando eu ajusto para o meu monitor, mesmo no monitor grande, os objetos mais distantes vão aparecer relativamente pequenos na placa, na imagem. Mas essa última placa aqui, que está marcado com a setinha vermelha, ela ainda é legível. Né? Se eu der um crop naquela região, eu vejo que esse cara é legível. Tá? Então, a variação de tamanho das placas legíveis nessa imagem é bem considerável. Tá? Obviamente, condições climáticas, né, que tem a ver com fog, blur, iluminação. Tá? Então, essas coisas, obviamente, são interrelacionadas. Tá? Então, no exemplo da direita, eu tenho os pingos de chuva, e aí não tem como inferir todos os caracteres da minha placa. E condições mais adversas de captura. Tá? Então, dependendo da situação, eu quero capturar um veículo num ângulo consideravelmente oblíquo. Tá? Então, o que acontece? Obviamente que a placa está longe de ser retangular na projeção em perspectiva. Tá? E aí, obviamente que a técnica de reconhecimento de caracteres ela tem que ser suficiente, tem que ser boa o suficiente para lidar com isso. Ou, como a gente vai ver logo, logo, uma estratégia que a gente adotou foi, em vez de complicar o OCR, a gente vai simplificar a detecção e vai retificar essa placa. Tá? A outra questão é a seguinte, né? Eu quero desenvolver uma técnica holística que funciona para qualquer lugar. Se eu for desenvolver uma técnica para placas brasileiras, no modelo pré-Mercosul, eu sei que eu tenho obrigatoriamente 7 caracteres e eu tenho letra, 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 dígito, dígito, dígito. No Brasil, as placas do modelo Mercosul são letra, 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 dígito, letra, dígito, dígito. Certo? E aí, em outros países, eu tenho uma variabilidade muito maior. Né? Então, sobretudo na União Europeia, eu tenho um número variável de caracteres e eu tenho uma variabilidade maior entre eu não tenho essa lógica bem definida entre a posição desse caractere e o tipo dele, se ele é letra ou dígito. Tá? Nos Estados Unidos também, é pior ainda, né? Porque eu tenho placas customizadas, né? Cada estado tem um layout diferente. Tá? Então, essa é uma decisão que tem que ser tomada. Tá? E, obviamente, também tem que ter um compromisso entre a acurácia, né, e a performance no sentido de tempo de execução. Tá? Então, via de regra, there's no free lunch. É muito difícil eu ter uma técnica mágica que seja extremamente... gere uma acurácia extremamente alta e tenha um tempo de execução ou uma complexidade computacional baixa que permita a implementação num hardware mais simples. Tá? E, em geral, todos esses problemas estão acoplados. Né? Eu tenho uma aplicação onde eu tenho uma captura mais constrained, eu posso simplesmente desenvolver uma técnica que ela é adequada para este ambiente. Certo? A vantagem é que provavelmente eu consigo desenvolver algo bom e eficiente do ponto de vista computacional. Né? E, obviamente, que a desvantagem é se eu mudo o setup da câmera ou mudo a aplicação, aí minha técnica deixa de funcionar. Tá? Por outro lado, se eu tenho uma solução bem flexível, em geral, como ela tem que acomodar diferentes cenários, é muito provável que ela seja mais complexa, tanto do ponto de vista de design quanto de implementação, e muito provavelmente ela vai requerer um poder computacional maior. Tá?
Bom, então, assim, ó, eu vou passar bem por alto com algumas estratégias que vêm sendo desenvolvidas, tá? Então, assim, ó, esse SiteHound, na verdade, é um sistema comercial, tá? Então, eu não coloquei explicitamente na apresentação, mas existem vários sistemas comerciais que ganham e ganham bem, cobram bem para desenvolver ou para fornecer soluções de reconhecimento de placas, tá? Essa SiteHound é uma bastante conhecida no âmbito mundial, tá? E aí a comparação com técnicas comerciais é mais difícil, por quê? Porque eles até eventualmente têm algum technical report, algum artigo, mas ele, exatamente por uma estratégia comercial, eles não fornecem detalhes e muito menos código, né? Tá? Então, basicamente, o SiteHound, que é esse artigo relacionado à empresa SiteHound de 2017, ele tem um pipeline baseado em Deep Learning, eles reportam no paper que eles coletam dezenas de milhares de imagens, essa é a vantagem de ser uma empresa, né? Se eu estou prestando serviço para alguém, eu tenho acesso a uma quantidade muito grande de dados, né? E basicamente eles seguem o pipeline de detecção de placas de carro, segmentação de caracteres, né, e reconhecimento. Tá? Então, claro que tem várias estratégias, várias técnicas que seguem esse mesmo pipeline, mudando os módulos de desenvolvimento, mudando o escopo de aplicação. Esses caras aí, pelo menos naquela época, a detecção da placa era uma bounding box retangular. Tá? Uma outra estratégia que a gente começou a fazer, mas de qualquer maneira tem um paper que foca nisso na Pattern Recognition 2019, é o uso massivo, no caso deles, exclusivo de placas sintéticas para resolver o problema. Tá? Então, o que esses caras fizeram? Basicamente, eles focaram em placas, por exemplo, como é o pessoal da Itália, eles focaram em placas italianas ou placas da União Europeia, um templatezinho que é mais ou menos uniformizado dentro da União Europeia, e aí geraram várias placas sintéticas em várias condições de iluminação, etc., etc. E a grande vantagem de usar dados sintéticos é o fato de que eu tenho uma quantidade ilimitada, né, de amostras para treinar. Tá? Então, é mais ou menos isso que eles fizeram. Né? Então, tem uma placa... Ela não precisa ser 100% realista, né? Fotorrealista, mas a ideia é que ela apresente alguns tipos de deformação, como rotação no 3D, né? Depois de projetar em perspectiva, sombreamento, e no caso eles colocaram em backgrounds aleatórios, tá? Então a estratégia desses caras foi detectar a placa sem o contexto do veículo, tá? Detectar a placa diretamente. Tá? E os resultados eles foram interessantes, embora bastante focados para esses modelos de placa para os quais a técnica foi treinada. Tá? Então, bom, basicamente essa é a estratégia deles, e como a gente vai ver depois, eles têm uma estratégia de regressão dos 4 córneas da placa, né? E isso facilita o pós-processamento, porque eu posso fazer a retificação da placa de carro e gerar uma versão desprojetada dela, simulando uma vista frontal. Certo? Claro que tem uma outra gama de técnicas que simplesmente pegam um detector de objetos genérico e aplicam no problema de detecção de placas de carro. Quer dizer, em última instância, a gente pode considerar que o problema da detecção de placas é um problema de detecção de objetos. Né? E aí, a cada ano, o estado da arte vai avançando. Tá? Então, tem a Iolo V3, que é dessas técnicas bastante populares para fazer detecção de veículos, numa quantidade muito grande e lida bem com a variação de escala. Então, várias técnicas usam o Iolo V3 pelo bom compromisso entre acurácia e tempo de execução. Tá? E nos últimos anos também vem surgindo outras arquiteturas, e aí tem uma competição, já tem Iolo V4, tem Efficient Depth, tem
RetinaNet. Então, tem uma série de detectores de objetos genéricos que podem ser ou simplesmente retreinados para o problema de placas de carro, ou, obviamente, modificados. Então, o que acontece? A grande maioria desses detectores, eles são comparados em base de dados bem mais complexas de detecção de objetos, como antigamente lá Pascal Voque, e mais recentemente a Coco. Tá? Então, estes caras apresentam uma série de situações que, em geral, não aparecem para a placa de carro. Por exemplo, objetos com sobreposição não faz muito sentido. Né? Então, eventualmente, eu até posso ter uma placa oclusa, mas uma placa ocluindo outra é muito improvável. E se isso ocorrer, a placa que tiver oclusa, ela não vai ser reconhecível. Tá? A faixa o aspect ratio desses objetos também é muito mais genérico, tá? E a variabilidade também é muito maior. Tá? Então, a gente até pode usar uma técnica dessas direto, mas, em geral, a gente vai estar matando mosca com canhão. Tá? Nesse contexto mais de detecção de objetos e fazer o treinamento end-to-end, tem um artigo bem legal que são as Spatial Transformers Networks. A ideia é que automaticamente, com base em anotações baseado em labels, eu tenho uma rede que vai detectar algum tipo de deformação do texto e vai realizar o warping desse cara para uma vista meio que canônica. Tá? Então, isso não é forçado, ele é aprendido. Então, tem vários conjuntos de treinamento com diferentes, basicamente, pontos de vista, e aí ele vai tentar fazer um warping dessa região, fazer um enquadramento, né, do caractere e fazer um warping para uma vista meio que canônica. Tá? Então, ideias parecidas com essas são bastante populares também. Tá? Então, com base nisso, tem várias outras estratégias que tentam fazer detecção de texto. Rotações, nesse caso aí, são rotações no plano. Tá? Então, eu tenho uma bounding box retangular, só que quando eu tenho uma placa, eu posso ter rotações fora do plano, né? E aí eu vou ter uma deformação em perspectiva que não pode ser modelada por esse tipo de bounding box de retângulo. Tá? Então, assim, claro que tem muito mais coisa, cada ano também tem tem novas técnicas de ALPR sendo desenvolvidas, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre algumas soluções que a gente vem desenvolvendo. Tá? Claro que algumas dessas coisas, hoje em dia, já estão um pouco desatualizadas, né? Porque o estado da arte está avançando. Então, a primeira solução, que ela foi inicialmente apresentada no CIBGRAPH, né, ela foi um dos best papers, e aí teve uma versão estendida para um journal publicado recentemente, com algumas extensões. Tá? Então, qual era a ideia no momento? Tá? Então, a ideia naquele momento foi o seguinte: eu tenho várias desses detectores genéricos de objetos, tá? Cuja arquitetura, número de camadas, número de canais, eles foram projetados para detectar uma grande variedade de objetos. Tá? Como tem lá na Coco, sei lá tinham 20 classes, na Pascal Voque tinham 20, na Coco, sei lá quantos são. No nosso caso, eu quero basicamente detectar uma placa de carro, tem uma única classe, certo? Então a questão é, será que não dá para usar uma única rede onde eu possa rodar de maneira hierárquica e aí eu posso detectar tanto a placa quando eu tenho uma imagem de um ambiente de captura mais amplo, né, como um posto de pedágio, detecto a placa, cropo a placa e jogo a placa dentro da mesma rede e aproveito a mesma rede para detectar os diferentes caracteres, e a resposta é, olha, funcionou bem decentemente essa estratégia. Tá? Então, no momento que a gente desenvolveu esse trabalho, a gente estava focando em placas brasileiras. Tá? Não tinha com poucas técnicas focadas e datasets focados em placas brasileiras. Então, a gente se baseou na IOLO versão 2, que é um desses detectores de objetos. Na época era estado da arte, hoje em dia não é mais. Tá? E para
lidar com esse problema de poucos dados anotados, a gente trabalhou muito com data augmentation e uso de imagens sintéticas. Tá? Então, depois do nosso trabalho, tiveram outros, né, como esse da Pattern Recognition de 2019. Tá? Então, obviamente que essas coisas vão andando meio que em paralelo, mas a gente já faz um bom tempo que está usando fortemente data augmentation e imagens sintéticas. Tá? Então, a ideia, o escopo dessa aplicação era fazer algo rápido, né, e focado em capturas frontais, como a gente tem, por exemplo, em posto de pedágio, ou eventualmente cancela de estacionamento. Tá? Então, tem um ambiente mais controlado. Tá? Então, a ideia é exatamente a mesma rede que realiza os dois processos. Ela cropa a placa e, dada a placa cropada, jogando na mesma rede, com os mesmos pesos, eu detecto... desculpa, errei. Eu me confundi aqui. Dada uma imagem, eu cropo primeiro a parte do veículo, né? Eu detecto um crop do veículo, a parte frontal do veículo. Tá? Então, é um detector de veículos. E dado esse crop do veículo, eu jogo de novo e eu delimito melhor a placa. Tá? Qual é a vantagem de fazer isso com relação a fazer a detecção da placa direta? É porque os veículos, em geral não, eles obviamente são muito maiores do que a placa numa imagem. Eu posso ter uma placa muito pequena, mas o veículo, por ser obviamente maior que a placa, ele vai ser mais facilmente detectado. E aí, dada a placa cropada, tem uma outra rede que também é baseada em detecção para fazer o reconhecimento de caracteres. Tá? Então, embora essa estratégia de fazer o reconhecimento de caracteres através de redes de detecção, então detecta cada caractere, e aí eu classifico ele, obviamente, de acordo com a classe correspondente, né, A, B, C, D, 0, 1, 2, e aí, dada a posição esperada de uma string de uma placa, né, que ela é basicamente horizontal da esquerda para a direita, eu varro as detecções e faço o reconhecimento da string. Tá? Essa estratégia ela não é tão popular para técnicas genéricas de text spotting, text recognition, mas dentro do contexto de LPR, bastante gente tem usado e, na verdade, provavelmente a gente foi um dos primeiros a fazer isso. Tá? Então, essa é uma ideia do overview. Né? Então, eu tenho uma imagem qualquer, tá? Uma imagem genérica, seria uma imagem de captura, aplica a rede com esse cara como entrada, e aí eu vou fazer o crop do veículo, mais de um veículo eventualmente, certo? Esta imagem cropada é alimentada exatamente na mesma rede, que foi treinada também para, dada imagem macro, pegar o veículo e, dado o veículo, pegar a placa, certo? Então, esta placa cropada, com a notação de bounding box retangular sem rotação, eu jogo numa outra estratégia que vai fazer a detecção e o reconhecimento de caracteres. Né? Então, em geral, no jargão de visão, né, eu vou fazer a detecção de objetos, e isso significa que eu vou localizar e classificar ao mesmo tempo. Tá? E, obviamente, aí é só fazer um scan da esquerda para a direita, e aí eu tenho a minha string. Tá? Casualmente, nesse exemplo aqui, com um erro, né? Trocou o A pelo 4, que é um exemplo típico de confusão. Tá? Eu não vou perder muito tempo com isso. Né? Então, nessa ideia, é uma rede razoavelmente compacta. Tá? É uma rede compacta baseada na Iolo V2. Tá? É uma rede que não é muito profunda, comparado com as redes atuais. Tá? Obviamente, a ideia é pegar os pesos iniciais. Como detecção de veículos é uma tarefa usual para as técnicas genéricas de detecção de objetos, a própria rede pré-treinada, as camadas iniciais já são bastante adequadas para a primeira etapa do nosso problema, que é a detecção do veículo propriamente dito. Obviamente que a gente mudou a camada final. Eu tenho uma categoria para veículo, uma para placa, e aí eu tenho
pelo que está aqui, né? 35 menos 2, 33 categorias para os caracteres, tá? Então, tem alguns caracteres que foram agrupados em classes iguais, né? Sobretudo em placa brasileira, I e U são idênticos, não faz sentido eu ter essas duas classes no meu detector. Tá? A rede de detecção de caracteres tem a mesma topologia, mas a ideia agora é que a resolução de entrada ela vai mais ou menos respeitar o aspect ratio de 3:1, que é algo que a gente espera em placas brasileiras. Então, eu vou ter um tamanho de placa cropada de tamanho fixo 240 por 80, tá? Em 3 canais, certo? Eu vou ter basicamente um crop das... Opa, desculpa. Das primeiras 11 camadas anteriores, obviamente que as dimensões variam, porque a dimensão de entrada mudou, e aí as camadas finais foram treinadas do zero, com base em datasets que eu vou comentar logo, logo. Tá? Então, o problema que a gente se deparou na época é que, embora existam vários datasets com veículos anotados, a tarefa de detecção de veículos ela é muito mais ampla do que a nossa. A gente tem uma tarefa bem mais restrita do que a tarefa genérica de detecção de veículos. Eu não quero detectar um veículo qualquer. Eu não quero detectar um veículo em pose lateral, porque a placa não aparece. Eu não vou perder meu tempo tentando achar uma placa onde eu sei que não tem. Certo? Então, a gente customizou a nossa detecção para veículos em pose frontal e costa, sei lá qual é o nome correto em inglês. A rear view é a vista traseira do veículo, tá? Que é basicamente isso, né? Eu tenho um carro vindo ou um carro indo. Ok? E deu uma desconfiguração aqui, desculpem, nos labels, né? Então, qual é a ideia? A ideia é, eu tenho um dataset brasileiro com anotações de placas, né? Que é essa placa em azul, certo? Por um pequeno conjunto de imagens, a gente anotou onde é que seria o crop do veículo desejado, da parte frontal ou traseira, certo? E aí, como a posição da placa num veículo, ela aparece numa posição mais ou menos padronizada, tá? Claro que às vezes não é verdade, às vezes a placa está no canto inferior esquerdo ou direito do veículo, mas em geral a placa está mais ou menos centralizada no veículo e aí a gente bolou basicamente uma transformação de warping que, dadas as placas anotadas e dado esse pequeno conjunto de regiões frontais do veículo, a gente faz uma regressãozinha lá para estimar a região frontal do veículo com base nas anotações de placa, que são essas regiões em vermelho. Obviamente que não é perfeito, mas não tem problema nenhum. O importante é que eu tenha features visuais que discriminem o meu veículo, obviamente, para que eu possa detectar esse cara, e que a placa esteja ali dentro para que futuramente, numa etapa posterior, a placa seja detectada. Beleza? Bom, tá? Então, o que acontece? Para fazer a detecção do veículo, a gente também, embora a nossa ideia seja detectar placas em pose frontal, a gente usou alguns datasets que têm uma captura, tem anotação de placas e uma captura um pouco mais unconstrained. Tá? Então, se eu tiver uma captura genérica com os 4 corners da placa anotados, certo? Eu posso simplesmente achar, como a gente sabe que uma placa ela é planar, certo? E ela é uma região retangular com aspect ratio mais ou menos bem definido, ele, claro que varia de país para país, mas a ideia foi fazer o warping desse retângulo aqui para um quadrado alinhado com os eixos da imagem. Tá? Então, basicamente, eu vou achar uma homografia planar que transforma essa notação de placa numa vista basicamente frontal.
certo? Então, com isso, eu posso pegar qualquer imagem, e a hipótese é que a placa é planar, isso é óbvio, e que a placa vai estar no mesmo plano da parte traseira do veículo, e em geral é verdade. Então, em geral, a parte traseira do veículo ela é ortogonal ao chão, né? E a placa está alinhada com esse cara. Então, a mesma homografia planar que funciona para a placa deve funcionar para a parte traseira do veículo, certo? E aí a gente retifica um conjunto arbitrário de imagens que tem anotação com os 4 corners e segue aumentando a nossa base de dados para fazer a detecção da parte frontal e traseira. Bom, como também é praxe em várias técnicas de detecção de objetos, né, ou classificação, a gente também gera várias variações de escala. Tá? Então, obviamente que o tamanho da imagem, como a gente não sabe onde o veículo vai estar, a gente gera artificialmente uma variação grande de escala. Rotação, tá? Então eu faço uma rotação no plano, simulando a câmera está um pouquinho torta, então é o front view, mas a gente permite alguma variação angular na captura. E para isso a gente adiciona imagens rotacionadas no conjunto de treinamento e aí algumas transformações no espaço de cores. Tá? Então, como a informação de cor ela é irrelevante, então, em tese, eu posso ter veículos de qualquer cor e, em tese, a placa também pode ter uma variação de cor, né? Então a gente até poderia fixar isso dependendo da região que a gente quer processar, mas nessa, a gente adotou a estratégia mais genérica de colocar uma variabilidade qualquer no espaço de cor e pegar placas quaisquer. Tá? O dataset que a gente tinha, casualmente, era de um pessoal de Minas, tá? O SSIG. Tá? Então, como a gravação está sendo filmada, eu vou falar aqui, vou agradecer pessoalmente o pessoal da UFPR, da UFMG, que gerou esse dataset, né? O professor Davi Menotti, o professor Guilherme Quartz. Só que, como no Brasil, no modelo antigo, em geral, o caractere inicial da placa tem a ver com a região, tá? Boa parte das placas fornecidas começava com H. E, obviamente, como eu tenho muito mais possibilidade de caractere, de letra, do que dígito, eu tenho uma ocorrência muito maior nos dígitos do que nos caracteres. Isso gera um certo desbalanceamento, tá? Por exemplo, caractere que eu tinha muito pouco no meu dado de treinamento, e isso pode, obviamente, prejudicar o treinamento da rede de classificação de caracteres. Então, o que a gente fez? Bom, a ideia é, eu tenho a região da placa cropada, tá? Eu tenho a anotação dos caracteres, porque isso é fornecido na base de dados, eu vou achar a região onde está o texto, e eu vou trocar o texto original por uma versão sintética do texto que eu crio. Então, eu posso gerar uma quantidade variável de caracteres e eu posso gerar uma distribuição diferente, certo? Para não gerar uma placa que é puramente sintética, a gente fez uma estratégia de blending de imagens, né? Então, tem várias técnicas de composição lá na fotografia computacional, onde eu pego uma imagem e componho com outra. Tá? Então, a ideia é tentar pegar algumas características de gradiente e iluminação da imagem de destino e propagar esse cara para a imagem nova que eu estou inserindo. Tá? Então, a ideia é meio que pegar as características da placa original, talvez isso fique um pouco mais claro aqui. Né? Então, aqui eu tenho a placa original, essa placa que deu origem à placa sintética aqui de baixo. Certo? Então, eu não estou gerando dados completamente sintéticos de placas, como o pessoal tinha feito lá naquele paper da PR 2019. A gente está fazendo um blend entre placas reais e texto sintético. E aí a gente tem, de novo, uma quantidade ilimitada de dados de treinamento.
Tá? Então, de novo, esses resultados são daquela época, né? Para a placa brasileira, o único dataset que tinha era o SSIG. Tá? A gente comparou com a versão do SiteHound e Amazon Recognition. Então, Amazon Recognition não é necessariamente, não é exatamente uma técnica de ALPR, mas é uma ferramenta da Amazon para detecção de texto. Tá? Então, para o nosso contexto, ela funcionou muito mal. Tá? E o próprio SiteHound, naquela época, obviamente que a comparação com sistemas comerciais é muito complicada, né? A gente tem que dizer quando que isso foi feito, porque isso foi feito via API, a gente não tem o código, então a gente não tem nem como replicar isso aí. Esses resultados foram produzidos em 2017. Então, certamente, se vocês forem rodar agora, os resultados vão ser bem melhores. Tá? Mas, na época, a gente conseguiu resultados estado da arte para esse SIG. Tá? Na versão estendida, a gente também colocou placas europeias, então a gente estendeu a análise para placas europeias, aí tem que dar uma variabilidade maior, tanto com relação ao número de caracteres da placa, né? Porque em placas europeias, o número de caracteres é variável e não tem uma estrutura tão bem definida quanto placas brasileiras. Tá? E os resultados ainda foram bastante competitivos. Obviamente que esses datasets, tanto o SSIG quanto o OpenALPR, tá? Então, assim, para quem quiser as referências, dê uma olhada lá no paper do SIGGRAPH e vai ter referência tanto do dataset SSIG quanto do OpenALPR, que é o OpenALPR é tanto um dataset quanto um reconhecedor comercial. Tem uma versão free que não é tão boa e tem uma versão comercial que é muito boa e bem cara, por sinal. Tá? Então, tem diferentes tipos de licença, mas a OpenALPR ganham bastante dinheiro com isso aí. Tá? Então, em termos de tempo de processamento, tá? numa Titan X, né? Numa GPU boa, cada placa, assumindo que tem um único veículo na placa, né? Então, claro que se eu tenho 3 veículos, a primeira passada ocorre uma vez, mas cada crop tem que ser jogado na mesma rede novamente. Tá? Então, esses tempos de execução, eles dependem de quantos veículos tem na imagem. Tá? Tá? Então, numa mid-end GPU, né? Mid-end hoje em dia já é uma GPU meia boca, né? Numa GT 750M, dá 114 milissegundos. Tá? Então, esses tempos de execução são sempre muito delicados, né? Porque tem uma evolução muito grande, né? no desenvolvimento do hardware. Né? Então, a NVIDIA está lançando a linha 30 delas, né? Então está chegando no Brasil, com custo bem acessível comparado com a Titan X e um poder de processamento razoavelmente parecido. Bom, então assim, ó, a primeira abordagem funcionou legal porque ela se propunha, tá? Mas em paralelo a isso a gente foi vendo que não tinha muita técnica focada em capturas bastante oblíquas, tá? Então o que acontece se eu tenho esse tipo de captura? Tá? Em primeiro lugar, a representação padrão nessas técnicas de detecção de objeto, em várias dessas de detecção de placas de carro, é gerar um bounding box. Tá? Então, se eu for gerar um bounding box para essa imagem aqui, eu teria que gerar uma bounding box retangular, que ela é muito maior do que a placa efetiva. Né? Porque bom, mesma coisa vale para qualquer exemplo aqui, né? Eu vou pegar muita informação de background e também a minha placa vai ser simplesmente cropada se ela apresentava algum tipo de deformação de perspectiva na entrada, ela vai seguir apresentando a mesma deformação na hora de cropar. Tá? Então, o que a gente fez? Tá? Bom, em primeiro lugar, como agora a gente não está mais focado em regiões, em poses frontais, a gente quer detectar um veículo numa pose qualquer, a gente pega ali uma caixa preta. Então, a parte de detecção de veículo a gente terceirizou.
Tá? Então, é só fazer um plug and play. Tem um novo detector, troca e pluga ali. Tá? Então, a gente assume que, efetivamente, a entrada da nossa técnica é um conjunto de crops de veículos. Tá? E aí, toda a inteligência, isso que foi a sacada legal, foi desenvolver uma rede, tá? Que ela não vai regredir uma bounding box, mas, basicamente, ela vai regredir uma transformação afim que ela mapeia um quadrado canônico nos 4 corners anotados pela placa. Tá? Então, essas regiões em vermelho aqui são a saída do detector proposto. Tá? Então, isso foi publicado no ICCV em 2018. Tá? E depois eu vou, para quem quiser, aqui vai ter o link para o. Está disponível gratuitamente no GitHub para quem quiser brincar. Tá? E aí a ideia é que, dados os 4 cornes, eu posso novamente fazer uma retificação numa vista fronto paralela, tá? E aí eu jogo um OCR também. O OCR pode ser uma caixa preta qualquer. Tá? Então, assim, a maior contribuição dessa abordagem foi exatamente a detecção das placas de carro. Tá? Então, basicamente, a gente... Desculpa, esse slide acabou saindo no lugar. No paper original não era essa rede, tá? A gente tinha uma outra Iolo V2, e nesse artigo inicial a gente ainda não estava focado em motocicletas. Tá? Então, essa questão de detectar placa de motocicleta, que ela é menor e tem um aspect ratio diferente, ela foi feita futuramente, eu vou falar depois, então peço desculpas aí, na hora de montar o slide, esse cara ficou meio fora de lugar. Tá? Então, a ideia toda dessa abordagem do ICCV é ter a detecção de objetos, de veículos, joga para World Planar Object Detection Network, que é a WPODNet, que é exatamente a rede que faz simultaneamente a detecção do objeto e a detecção da transformação afim, que basicamente gera os 4 corners. Tá? E é isso que eu vou falar agora. Eu tenho cerca de meia hora ainda pela frente. Tá tranquilo. Eu não vou entrar em detalhes sobre arquitetura, tá? Até porque a minha opinião muito pessoal sobre o design de arquiteturas tem muita coisa de magia negra. Tá? Por que tu usou 4 blocos com ResNet e não 3? Porque funcionou 4. Tá? Então, basicamente, a gente explorou essa ideia de redes residuais, tá? Que eles ajudam no treinamento. Tá? Então, assim, o parte do backbone propriamente dito, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas, assim, eu vou focar na parte final, que é exatamente a camada final, que, para cada posição espacial da camada de saída, ele gera 2 valores, tá? Que depois de um softmax, eles geram a probabilidade de placa e não placa, e também um vetor de 6 elementos, que são exatamente os 6 coeficientes da transformação afim que eu quero regredir. Tá? Então, a ideia visual é essa. Né? Eu tenho uma imagem de entrada para treinamento, tá? Foi feito um crop só para simplificar, joga na network, e a saída é um feature map, é um volume, tá? Que tem uma versão espacial reduzida com relação à entrada, devido aos poolings espaciais, e tem 8 channels, 8 canais. Os 2 primeiros são de detecção e os 6 primeiros são da regressão. Tá? Então, a ideia é que cada elemento aqui desse grid de saída vai conter esses 8 elementos. Tá? Então, nesses grids aqui onde não tem placa, eu não quero, obviamente, ativar a parte de detecção. E aí, esses grids onde tem uma placa, eu quero acusar que existe uma placa de carro. E nestes caras onde há a placa, aí sim eu vou treinar os parâmetros da transformação afim. Tá? Então, a ideia é basicamente essa. Né? Com base nas anotações da placa, eu consigo saber, no feature map de saída, que é basicamente uma versão reduzida da imagem de entrada, aonde essa placa foi projetada. Né? Então, basicamente, eu vou fazer um resize dessa placa para as dimensões do feature map de saída. Tá? Numa região interior da placa,
eu vou dizer que deve haver detecção, né? E aí, consequentemente, onde houver detecção, a probabilidade de não detecção é 1 menos a primeira. Em toda essa região aqui externa à placa, eu vou dizer que não há uma placa, então vai ter uma probabilidade grande de não haver objeto. Tá? E aí os parâmetros afins, eles só vão ser treinados nessas células espaciais aqui. Como é que isso ocorre? Opa, desculpa. Tá? Então, basicamente nessa região onde há objeto, onde o ground truth me diz que há um objeto, eu vou pegar os coeficientes da transformação afim, certo? Que são os últimos 6 blocos do meu volume, que contém os 6 elementos da transformação afim. E qual é essa transformação afim exatamente? Eu vou ter um quadrado canônico, eu já explico o que significa isso, de tal maneira que o top left do quadrado canônico seja mapeado para esse cara, o top right nesse cara, o bottom left nesse cara e o bottom right nesse cara. Tá? Então, se a transformação for feita com sucesso, eu uso essas transformações afins da inferência para achar os corners. Dados os 4 corners, eu faço o warping para uma visão fronto paralela e, obviamente, que essa placa aqui ela é muito mais fácil de reconhecer do que essa aqui. Tá? Porque daí eu estou fazendo o warping de todas as placas detectadas para uma vista frontal onde a variabilidade é muito menor. E aí a minha rede de OCR pode ser bem mais simples. Tá? Então, qual é a ideia desse quadrado canônico aqui? Bom, é um quadrado canônico de lado 2α, tá? Onde alfa é um parâmetro pré-definido. Tá? E aí, como eu falei, eu vou mapear este cara nesse, esse nesse, esse nesse, esse nesse. 4 corners do quadrado vão ser mapeados nos 4 corners da anotação da placa. Tá? Então, os elementos V3, V4, V5, V6, V7 V8 do meu volume de saída são os elementos da transformação afim. E, bom, a formulação matemática da transformação afim é isso aí, né? Então, eu tenho basicamente uma transformação linear aplicada nos corners da minha caixa canônica, né, no meu quadrado canônico, e eu tenho os coeficientes de translação. Tá? Então, esta é a minha transformação afim. Tá? E relembrando, eu tenho uma para cada célula MM. Certo? Como isso é feito na prática? Então, em primeiro lugar, tem um efeito. Esse efeito de P sobre NS é exatamente aquela ideia de fazer o resize da notação. Né? Então, P é a notação do ground truth, contém os 4 corners anotados no ground truth. Eu divido basicamente pelo stride da rede, que é 16. Então, eu diminuo esse cara em 16 vezes e alinho ele com a célula em referência. Tá? Então, se a célula é MN, eu vou transladar esses caras para o centro da célula. Tá? Então, agora eu vou ter um quadrado centrado na origem e eu vou ter a minha anotação centrada na origem. Então, efetivamente, eu vou querer achar a transformação que melhor mapeia os pontos do quadrado nos corners do quadrilátero. Certo? E como é que isso foi feito? Basicamente, minimizando a soma do erro L1 entre a versão. Então, relembrando, estes caras aqui são as versões reescaladas e transladadas da notação, e este cara aqui é a versão do corner do quadrilátero canônico após a transformação canônica. Tá? Então, eu quero que os 4 corners tenham o menor erro possível. Tá? Então, essa é a parte da transformação que gera loss, da transformação afim.
Para loss de detecção, eu vou passar mais rapidamente, porque é algo usual em detecção de objetos, sobretudo quando eu tenho duas classes apenas, é objeto e não objeto. Tá? Eu, basicamente, tenho meu ground truth é uma função indicador que diz que retorna 1, né? O meu ground truth vai ser 1 quando eu tenho objeto e 0 se eu não tenha, e a notação de detecção vai ser feita com base na notação dos 4 corners. Né? Então, lá no mapa de saída, dentro da placa, na verdade, dentro de uma região reduzida dentro da placa, eu vou marcar esses pixels como 1, e o que tiver fora desses caras vai ser marcado como 0, ou seja, não tem objeto. Tá? Então, a loss de detecção a loss de classificação, na verdade, né? O componente de classificação, ele é a log loss. Tá? Então, depois de aplicar um softmax, onde eu tenho o primeiro e o segundo canais entre 0 e 1, cuja soma dá 1, eu quero maximizar P de Y, tá? Quando eu tenho uma placa, e eu quero maximizar 1 menos P de Y, ou seja, eu quero maximizar a probabilidade de não ter placa fora da placa. Certo? Então, a loss final vai ser basicamente uma combinação das duas loss, a loss de detecção, a loss de classificação e a loss de localização, certo? O que é importante é que a loss da transformação afim, ela só vai aprender a regredir os parâmetros do meu volume de saída relacionados à transformação afim quando houver uma placa. Tá? Então, quando eu não tiver uma placa, estes caras não vão ser aprendidos. Né? Ele vai gerar algo aleatório que tem a ver com o processo de treinamento. Tá? Então, eu nem preciso treinar, obviamente, nem faz sentido falar em localização de algum objeto que não existe. Tá? Então, também para essa segunda abordagem, a gente fez um processo de data augmentation bastante exaustivo. Tá? Então, qual é a ideia? É parecido com o anterior, né? Eu vou ter o warping. A grande diferença é que, como agora eu quero permitir a detecção de objetos com uma captura bem não constrained, eu quero exatamente permitir capturas bastante oblíquas, né? Então, basicamente, a ideia é, dada uma imagem de entrada com anotação de placa, a gente faz um crop, né, da placa em torno da imagem, da anotação da placa e retifica isso para uma vista fronto paralela, certo? Este crop, a gente aplica fortes deformações geométricas, né? Então, eu estou emulando uma vista com uma câmera virtual que varia com os 3 graus de liberdade de rotação, certo? E aí eu faço as variações fotométricas, tá? Então, na prática, essa linha aqui de baixo, que é uma linha que são os exemplos de imagem usados para o treinamento. Todas elas saíram dessa única imagem de entrada aqui. Só uma curiosidade, tá? Aquela técnica de text spotting que eu comentei no início, o Craft do CVPR 2019, ele ativa no símbolo da Audi. Tá? Não sei se ele acha que é um monte de O, né? Bom, e da mesma maneira, né, a gente estendeu o processo de OCR do paper anterior. Tá? Eu não vou entrar em grandes detalhes, tá? Mas basicamente a estratégia é muito parecida com a anterior, né, com um pouco mais de augmentation. Tá? Embora a retificação gere uma vista quase fronto paralela, como a detecção dos corners não é perfeita, às vezes a imagem retificada ela não é exatamente uma vista fronto paralela, então a gente coloca isso aí também na rede. Tá? Essas anotações num dataset existente a gente fez e deixou publicamente disponível. Tá? Então, isso aí está no paper e está no GitHub. Tá? Então, alguns dos resultados. Tá? Então, nesse dataset CD hard, que tem placas realmente complicadas, tá? O nosso resultado
foi realmente bem melhor do que todas as técnicas existentes, mesmo as técnicas comerciais, isso testadas lá em 2018. Tá? A linha esses caras são as técnicas comerciais, embaixo é a literatura. Tá? Então, como a gente não tinha código e o dataset era nosso, a gente não conseguiu comparar ninguém para o CD-hard. Tá? E esse dataset também é outro dataset bem popular para validar placas de carro. Tá? Então, a gente conseguiu uma acurácia muito boa na AOLP. Hoje em dia, tem técnicas que chegam lá em 98, 99 também, tá? Mas na época, a gente deu um boost bem legal. Tá? Para mostrar qual é a importância do uso de dados artificiais, né? Então, comparado o slide, a primeira linha com a segunda, a gente tem uma queda de qualidade quando não usa. Esse cara aqui exatamente mostra o efeito da retificação. Quer dizer, o que acontece se eu detectar os coordenados, mas fizer um crop sem a retificação para vista fronto paralela? Tá? O resultado do OCR despenca, né? De 75 para 57. Tá? E aí, se eu aplicar a mesma técnica que eu descrevi anteriormente nesse CD-hard, como era de se esperar, o resultado vai ficar muito ruim, né? Porque ela não foi treinada, não foi desenvolvida para vistas muito oblíquas. Tá? Então, aqui tem alguns resultados visuais, tá? De detecções em datasets usados naquela validação. Tá? Aqui está o código no GitHub, certo? Então, assim, a gente está feliz, ele está bem estrelado lá, né? Tem mais de 1000 estrelinhas. Tá? E honestamente, quem toca a manutenção disso é o Sérgio. Tá? Eu não sei qual é o grau de atualização que ele vem dando a esse cara aí. Tá? Com relação ao tempo de execução, novamente, né, a gente tem um pipeline, tem a detecção de veículos, e aí cada veículo eu jogo na WPodNet. Tá? Então, só para dar uma ideia, numa média desses datasets aí, numa 2070, que é uma GPU intermediária, aí, dá em torno de 73 milissegundos. Tá? Um outro detalhe é o seguinte, a parte de detecção de veículos, na verdade, ela é opcional dependendo da condição de captura. Por exemplo, se eu pegar essa imagem de entrada e jogar na rede WPodNet, é muito possível que a placa seja detectada. Tá? Então, se eu tenho uma condição de captura onde o veículo já está enquadrado mais ou menos na imagem, eu posso fazer o bypass desse cara e mesmo assim a detecção da placa deve funcionar. Tá? Então, só para mostrar, esse é o slide que ficou lá anteriormente, desculpem. Tá? Então, o que a gente tem trabalhado aí nesses últimos tempos é melhorar um pouquinho. Então, a gente estendeu o detector para lidar com motos. Tá? Então, a primeira metade não, a caixa preta, que é a parte da detecção dos veículos, a gente estendeu para detectar motocicletas também. Também não é nada de outro mundo, porque existe a classe de motorbike nesses datasets como Pascal Vock, por exemplo, e na Coco. O que a gente fez foi refinar isso aí para evitar que a rede pegasse tanto veículos com uma pose muito lateral, quanto motocicletas com uma pose muito lateral. Tá? Então, esses veículos aqui, que são capturados com treinamento original na Coco, na nossa versão retreinada, eles são eliminados. Não faz sentido eu detectar esses caras, porque numa vista lateral não tem placa nenhuma. Tá? O que a gente fez foi o seguinte, na WPodNet original, a separação entre as duas tarefas era feita na última camada. Tá? Então, o que acontece? Como a LOS faz detecção e localização, às vezes uma task puxa os pesos para um lado, a outra task puxa para os outros lados. Então, fica essa batalha no backbone que é comum para os dois. Então, a gente fez um branch com algumas camadas adicionais que elas são individuais para cada task. Tá? Então, eventualmente, se eu quero melhorar
e treinar só a classificação, eu posso retreinar e fazer o fine-tuning só desse bloco, e isso não afeta o backbone e não afeta a localização, e vice-versa. Tá? E a outra coisa que a gente está fazendo é, pô, e se eu tenho um vídeo? Tá? Quando eu tenho um vídeo, eu tenho um problema, né? Porque às vezes eu tenho um carro muito distante, a placa é muito pequena e o erro é maior. Tá? Então a gente propôs um esquema simples aí. Então essa equação é basicamente uma moda ponderada, né? Então para cada detecção eu tenho um cálculo da confiança que esse cara aparece, e aí eu faço um somatório das confianças, e aí para a primeira posição eu vejo o somatório cuja soma de confianças é maior. Tá? Então essa informação temporal, não são muitos datasets que tem isso, tá? Então tem o FPR Test, que é um outro dataset do pessoal da UFPR, que tem informação temporal, né? Então só uma comparação entre a versão sem e com informação temporal, a gente tem um ganho grande, sobretudo para motorbikes. Tá? Então, para motocicletas, a nossa versão atualizada completa conseguiu reconhecer corretamente todas as motocicletas na base de dados. Tá? Então, opa, esse aqui é só um videozinho. Tá? Então, né, na placa, na 2070 não é exatamente tempo real, tá? Mas a ideia é on the fly ir fazendo a agregação dessas placas, tá? Com base na captura individual. Tá? Eu estou ficando sem tempo, então eu vou acelerar um pouquinho para finalizar. Para encerrar essa parte de OCR, tá? Que é algo que ficou um pouco batido, eu tinha comentado que tem duas linhas de abordagens. Né? Uma é a anotação é uma string, e eu, de alguma maneira, eu localizo os caracteres implicitamente e gero string. E aí, para isso, em geral, tem uma informação recorrente, e aí eu assumo que o meu texto tem uma certa orientação. Tá? Isso deve gerar problema quando eu tenho mais de uma linha de texto, como é em motocicletas. Né? Então, em motocicletas, eu tenho a linha de cima e a linha de baixo de texto. E essas técnicas end-to-end, elas enfrentam algum problema nessa brincadeira. Tá? As técnicas de OCR, eu troquei aqui a discussão com relação ao slide, mas as técnicas que aplicam com detecção de objeto não tem problema. Posso aparecer, os objetos podem aparecer em qualquer localização. O grande problema é que é um parto fazer anotação em nível de caracteres. Tá? Então, um trabalho recente que a gente tem feito, que é baseado em Weakly Supervised Object Detection, basicamente, o Weakly Supervised Object Detection visa achar a posição, a localização dos objetos apenas com labels de classificação. Então, no caso de OCR, eu dou a string da placa, que contém quais são as classes de... Eu tenho umas questions aqui que eu ultimamente não vi, eu vou falar depois. Tá? Espera aí. Depois a gente tem algum tempinho reservado para as perguntas, Tá, aí a gente... beleza. Tá, eu não tinha nem visto isso. Tá? Então, qual é a ideia? A ideia é pegar um dataset grande, tem alguns datasets, sobretudo chineses, né, que tem lá centenas de milhares de placas, e a gente testou uma dessas estratégias de WSOD aplicado para texto, usando Selective Search para achar as regiões candidatas, que é algo genérico, mas longe de ser otimizado para texto. E os resultados foram bastante interessantes, né? Em particular para motocicletas. Tá? Então, uma comparação, né, dessa técnica com detecção weakly supervised e uma técnica estado da arte de reconhecimento de texto, tá? Mostra que é exatamente o STR retreinado para esse dataset, dá uma coisa taco a taco. Tá? Então, o STR dá parecido com a nossa abordagem, deu um pouco melhor, na verdade, do que a nossa abordagem nos datasets que estavam na anotação, mas o que acabou acontecendo? Ele parece que ele overfitou para os dados de treinamento. Tá? Então, esses caras aqui são placas brasileiras, esses caras são placas chinesas. Quando ele foi aplicado em placas americanas e europeias, o resultado ficou muito ruim.
Tá? Então, deu algum overfitting na história que a gente não sabe o que aconteceu. Né? A nossa rede de detecção, ela não ficou nenhuma maravilha, né, nesses 2 datasets, mas pelo menos ela não overfitou. Ah, peraí, só um pouquinho, eu achei que estava na tomada e não estava. Parece que acabou a bateria dele enquanto ele foi buscar o cabo, porque ele não está mais online aqui. O professor Jung parece que caiu. Então, vamos aguardar só um pouquinho para ele voltar. Provavelmente ele já deve estar no fim, e aí a gente pode passar para as perguntas que o pessoal está postando aqui na janelinha de questions and answers. O Rafael e o Cláudio já fizeram perguntas. Quem quiser pode fazer pergunta, a gente ainda tem um tempinho. Pessoal, aparentemente caiu a Oi. luz. Não sei o que aconteceu, estava acabando a bateria e... deixa eu rapidamente aqui voltar para a apresentação, desculpem. Eu vou compartilhar tudo na mesma tela. É isso, sem problema. Aí você compartilha aí a tela de novo e a gente ainda tem um tempinho de buffer do coffee break. De novo, Não sei se travou só para mim ou se travou para todo mundo. Travou para ti, Daniel. Não, tem problema. peço, eu demorei demais aqui. Problema. A gente ainda tem algum tempinho de gordura do coffee break agora de meia hora que a gente tem. Não tem problema. Fábio, tu consegue ver se o professor Jung ainda está online? Para mim, ele sumiu de novo. Acho que caiu de novo a conexão dele lá. Ele está com problema de energia, não aparece, né? Faltou luz, ele disse. Vamos aguardar um pouquinho. Parece que ele está com problema de energia elétrica lá, faltou luz, acho. Vamos ver se ele retorna. Oi? Sim, mas eu estou falando com as pessoas ainda. O professor está online. Oi, pessoal, bom dia. Oi, voltou o professor Jung, voltou, parece. Tudo bem? Opa, Oi, professor tá. Mano, tudo bem? Agora acho que foi. Tá. Sim, conseguiu? Deu tudo, tempestade perfeita aqui. Tá, Não tem deixa eu problema. só...
compartilhar novamente, e aí eu vou encerrar aqui, eu só vou mostrar basicamente... Tá, então, na verdade, já tinha acabado, tá? As conclusões eu meio que falei ao longo do texto, tá? Eu só queria mostrar algumas ideias de trabalho futuro, que são 2 slides aqui. Tá? Então, o que que acontece? O borramento é um problema sério, né? E aí tem muita coisa recente para fazer deblurring, tanto blind quanto non-blind. Então, tem algumas técnicas bem interessantes que são aplicadas a imagens quaisquer, que têm resultados assim impressionantes, e obviamente podem ser aplicados para desborrar a imagem, que eventualmente são até ilegíveis pelo olho humano. Tá? E um outro problema também é a questão de super resolution. Então, se eu tenho uma placa que eventualmente é muito pequena, tá? E até fica difícil da gente enxergar, do humano fazer a leitura, tem algumas técnicas de super resolution, e aí tem um artigo desse ano do ICCV que mostra que isso é beneficial, como era de ser esperado, no contexto de OCR. Certo? E aí a última coisa é, como é que eu faço o desenho da minha rede? Eu quero fazer isso rodar no meu celular. Então, tem alguns trabalhos recentes de fazer meio que um ajuste dinâmico de redes para se adequar a restrições de memória e tempo de execução. Tá? Então, o EfficientNet é algo que saiu no CVPA do ano passado, e esse Once and For All, acho que saiu no International Conference on Machine Learning desse ano. Tá? Então, peço desculpas pelos bugs e por ter passado um pouco do tempo. Tá? Eu passo a palavra de volta para vocês, agradeço novamente o convite. Sem problema, a gente ainda tem um tempinho. Então, professor Jung, muito obrigado pela sua fala, foi muito interessante. Gostamos muito de ouvir. Eu tenho aqui algumas perguntas que foram postadas na janelinha de question and answers. Isso eu perdi, o que tinha antes eu perdi. Esse eu vou ler aqui para o senhor. Tá. O Rafael Ferreira diz, ultimamente a pesquisa está avançando muito no sentido de detecção de padrões. Alguns experimentos nos quais acompanhei foi a detecção da COVID em imagens de raio-x. As imagens para treinamento utilizadas foram de baixa resolução, JPEG e PNG, e mesmo assim chegou em acurácia muito grande. Até que ponto a resolução influi na detecção de padrões? Então, assim, de novo, eu não sei que artigo é esse, também não sei se foi publicado ou está em archive, tá? Mas é assim, trabalhar com imagem médica é um pepino adicional, tá? Porque assim, é muito improvável que eles tenham conseguido uma acurácia muito boa, sem overfitting, com poucas imagens. E fazer augmentation para imagem médica, isso é algo muito delicado. Porque uma placa é fácil, eu vejo se a placa está errada ou não. Agora, se eu fizer augmentation, eventualmente mudar uma intensidade de um conjunto de pixels numa radiografia ou numa CT, eventualmente eu estou introduzindo uma doença que não tem, ou o contrário. Eu duvidaria. Essas técnicas milagrosas aí, elas são meio delicadas. O segundo ponto é o seguinte, a qualidade da imagem, a questão é, a resposta talvez genérica fosse, para classificação de imagens, realmente funciona bem. Na verdade, os primeiros classificadores, as primeiras redes neurais já tinham como classificador uma imagem bem pequena. Tá? Então, a grande questão é a detecção de objetos que têm uma variação muito grande de escala. Então, o problema é esse de classificação de CT um pouquinho diferente. Tá? Mas, assim, eu não sei que trabalho que é esse aí que está sendo feito, mas tem muito artigo com metodologia duvidável sendo postada sobre a Covid. Sim, especialmente agora que todo mundo tem alguma pressa, né, para isso. Todo mundo tem pressa e está na moda, né? Casualmente, eu estou trabalhando com classificação de Covid com base em CT, daí não é raio-x, CT do tórax. Tá? Então, assim, a gente olha os artigos, aí tu vê, tem um cara que propôs um dataset pegando PDF de artigo, cropando a imagem e disponibilizando.
Quer dizer, para mim é uma coisa, ele argumenta que dá certo, não sei o quê, mas para mim é algo que não faz muito sentido. Mas tudo bem. Bem, vamos para a próxima pergunta aqui, é do Cláudio Diniz. Ele diz, obrigado, professor Cláudio Jung, pela ótima palestra. Poderias comentar se existem estratégias para detecção automática de placas utilizando múltiplas câmeras? Olha, possivelmente existe, eu confesso que eu não conheço. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Tá? Nas aplicações com as quais eu tive contato, por exemplo, prefeitura, eles têm que comprar uma câmera que não é muito barata. Uma câmera IP, uma qualidade boa para evitar borramento, etc, etc. Então, assim, tu colocar duas câmeras no mesmo local, em geral, é um recurso que eles não querem investir. Tá? Então, eu confesso que eu não sei se existe, em tese, obviamente que gera redundância e, eventualmente, até informação 3D, né? Tá? Mas eu acho que, do ponto de vista de mercado, em geral, eles querem usar... Se desse para usar menos de uma câmera, eles podiam, né? Pena que não dá. Agora, colocar mais de uma câmera no mesmo lugar, eu confesso que eu não vi. Tá? Também não procurei muito. Então, a resposta vai ser um pouco evasiva. Desculpa ao Cláudio. O professor Altamiro Suzin diz, parabéns pelo trabalho, ótima palestra e obrigado. Pergunta, em aplicação em que há movimento da câmera ou do veículo, haveria possibilidade de aumentar a qualidade da imagem através do uso de várias tomadas da câmera, quadros próximos, no caso de um vídeo, para solucionar borramento, oclusão parcial, etc.? Oi, Suzin. Sim, sim. Na verdade, assim, o que acontece? Eu falei sobre vídeo en passant, tá? Então, tem algumas estratégias. Tem um paper no British Machine Vision Conference que foi... Que a ideia era exatamente essa. Eu tinha uma sequência de vídeos, sequência de frames, e aí, claro, se o objeto, por exemplo, está se aproximando da câmera, a placa vai aumentando, em tese a qualidade aumenta também. E aí o que os caras faziam é uma rede cuja entrada eram vários frames e eles geravam uma versão melhorada da imagem, exatamente visando eliminar o motion blur, etc. Tá? Então, essa solução que eu comentei aqui como Future Work, na verdade, eu estou focando na parte, na aplicação de ter uma única imagem, né? Mas, se eu tiver vídeo, certamente sim, né? Se eu tiver vídeo, tem várias técnicas para fazer o deblurring de vídeo. Tem um vídeo, vários frames, e aí eu tenho muito mais redundância para fazer isso aí. Mas certamente dá para fazer isso aí, sim. Também se aplica no caso da pergunta do Cláudio lá, né? Com múltiplas câmeras também deve ajudar nesse sentido. É que, em geral, se eu tenho motion blur, em geral, o borramento ele vai ser devido à velocidade do carro e às condições de iluminação. Tá? Então, se eu tenho um ambiente escuro e o carro rápido, mesmo que eu tenha duas câmeras, tudo bem, eu vou ter as duas borradas, né? Mas, eventualmente, eu posso fazer um blending desses caras aí e melhorar mesmo. Isso. Legal. Acho que temos mais uma aqui. Acho que não temos mais perguntas no chat. Não, tem alguma aqui. Não, é só o Cláudio dizendo obrigado pela resposta. Imaginei que seria Cláudio. Uma questão de custo, considerando o cenário brasileiro. Custo? Pode falar. Então, assim, o que acontece, cara? Eu já que teve um pessoal da Procempa, que é a companhia de dados aqui de Porto Alegre, e uma vez eles vieram me procurar. Eu acho que até um ex-aluno do Suzin que está lá. Né? E sim, o que acontece? O que tu precisa para rodar isso aí? Como eu comentei para vocês, eu até posso fazer um rápido teste aqui. Tá, eu tenho um desktop sem GPU. Tá? Uma GPU embarcada aqui, não tem nada de especial, ele roda ali em 1 segundo. Tá? Então, se eu tiver uma câmera IP, um hardware que joga isso para um servidor, tranquilo. Quer dizer, como eu falei para vocês, esse tempo aqui de 73 milissegundos foi rodando no meu desktop. Tá? Meu desktop não é nada de outro mundo, tá? É uma máquina Dell padrão com uma 2070. Tá? Então, claro que tudo depende de quantas imagens vocês querem processar ao mesmo tempo, né? Eu tenho 30 câmeras de vigilância, bom, aí eu tenho que adequar isso aí. Daria para criar algo embarcado? Eu acho que sim, sobretudo se eu eliminar a parte inicial, né? Se eu tenho uma captura mais
específica, rodar em celular, acho que é bem plausível, né? Então, custo, bom, depende do qual é o hardware que tu vai ter, né? A câmera, eu confesso que eu não sei. Eu não tenho conhecimento sobre o custo de câmeras que o pessoal tem usado para esse tipo de aplicação. Legal. Tá, eu fiquei com uma dúvida logo no início, lá quando tu estava falando sobre a aplicação do SiteHound, tu mencionaste que são dezenas de milhares de imagens que são usadas no treinamento. Isso. E aí eu fiquei com dúvida de como que se faz como se obtém o ground truth nesses casos, com dezenas de milhares de imagens. Todas elas são tagged. Pagando? A verdade é o seguinte, assim, a questão de anotação hoje é um business, tá? Se tu vai nas conferências aí, nas maiores conferências de visão em machine learning, por exemplo, no CVPR do ano passado, tinha mais de uma empresa que vendia o serviço de anotação de dados. É um serviço que tu pode comprar. Quer dizer, eu não sei se vocês conhecem o Amazon Turk, até onde eu sei não é disponível no Brasil ainda. O Amazon Turk é isso. Tu paga a Amazon para eles terceirizarem, fazer o crowdsourcing de anotação. O cara entra lá da China, da Índia, onde geral a mão de obra é barata, e o cara anota as imagens para ti, anota o que tu quiser e tu paga os caras. Tu paga a Amazon repassa para os caras. Então, a anotação é um pepino, né? Nós, na academia, a gente não tem. Eventualmente, tem um aluno de IC ou de mestrado, mas quem está me ouvindo aí vai saber que é muito chato ficar anotando dado, né? Mas tendo dinheiro, se paga para fazer isso aí, né? Legal. Bom, e só uma última aqui que eu fiquei em dúvida também, que me levantou a dúvida durante a apresentação. O que acontece, por exemplo, em alguns pontos ali tu mencionaste modelos que são treinados e sistemas que são específicos para placas brasileiras ou para placas americanas ou para, enfim, placas chinesas. O que acontece no caso do Brasil que trocou de padrão? Nesse caso, todos os sistemas têm que ser retreinados, os modelos anteriores não servem para mais nada? Deixa eu fazer o seguinte aqui, então. Vamos ver. Tá? Tudo depende de... A detecção em si é bem tranquila. Tá? Então, em geral, a detecção ela acaba funcionando bem independente do layout. O gargalo maior está no OCR. Tá? Então, estou compartilhando aqui. Tá? Eu não sei se vocês perceberam esse fenômeno. Tá? Eu até, às vezes, eu estou andando na rua, como estou trabalhando com esse tema, eu tiro foto. Primeiro lugar, a placa Mercosul, dependendo da fonte, tem um tipo de uma marca d'água na diagonal. Dependendo da condição de iluminação, a gente não enxerga direito. Eu não entendo qual é a lógica por trás disso. Tá? Então, assim, o nosso OCR, que foi treinado para a placa brasileira, ele funciona parcialmente para a placa do Mercosul. Tá? A versão só para a placa brasileira é pior. A versão que foi treinada usando diversas fontes sintéticas, ela é muito melhor, que ela generaliza melhor. Tá? Bom, eu até podia rodar on the fly aqui, mas já está muito tarde também. Tá? Mas beleza. Entendi, não respondeu a pergunta assim. Tá bem, eu acho que não temos mais perguntas no chat, então gostaria de agradecer novamente pela sua participação. Foi um prazer te ouvir aqui na nossa escola. E espero que possamos nos encontrar mais vezes. Pois vocês têm um grupo bem legal aí, sobretudo mais em coding, né? Mas... Sim, mas durante a tua palestra até eu percebi que tem vários pontos que tem bastante relação, né? Quando chegou naquela parte da transformação afim, por exemplo, a gente hoje no codificador VVC tem um modo de estimação de movimento que é baseado em transformação afim também. Então ali estava bem próximo do que a gente tem feito. Beleza. Show de bola, que bom. Eu estava com um pouco de preocupação de destoar um pouquinho do foco de vocês aí, mas... Não, o foco da escola é ser mais amplo do que codificação, né? Show de bola. Beleza, bem, muito obrigado, pessoal. então. Eu que agradeço. Até mais. Tchau.